paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E é um prazer estar com os irmãos aqui para juntos nós aprendermos mais um pouquinho da Palavra do Senhor. E antes de dar início à nossa aula, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, mais esta oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite a cada um que está aqui conosco, Pai, aprendendo da Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje para a nossa lição de número 2, que tem por título O Avivamento do Antigo Testamento. Nós estamos iniciando uma nova revista que fala sobre o Aviva, a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O como é importante nós mantermos essa chama do Espírito Santo acesa dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos lá para a nossa lição? Nosso texto áureo diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10, a parte A. E a verdade prática? A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. E o nosso texto base, a nossa leitura bíblica, está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 29 ao 33, que diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre os avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento, onde Deus ouviu por diversas vezes, a oração, a súplica e o arrependimento do seu povo. E ele vinha com a restauração, com o avivamento, assim após este arrependimento. Nós vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então, neste tempo, no Antigo Testamento, sempre Deus levantava um para mostrar ao povo aonde estava acontecendo a idolatria, os pecados, e essa pessoa
que era levantada ali por Deus, que não se conformava com aquele ambiente, com aquela situação, e aí Deus trazia o avivamento. E glória a Deus por isso, né? O provedor do avivamento é o Senhor. E como aqui na nossa introdução, nós já lemos aqui que vem do céu, né? Vem do céu este avivamento. O tópico 1 diz assim: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Ao longo dessa lição, irmãos, nós vamos pontuar alguns avivamentos, mas houve mais do que nós vamos registrar aqui e depois eu vou estar passando para os irmãos mais alguns. Quem gosta de anotar, pega aí seu caderno, sua caneta, anota para depois você estudar, você conferir as referências, que isso é muito importante. Nós não temos assim um tempo hábil para a gente explanar em detalhes, ler todas as referências, mas eu vou citar aqui e depois você pode estar anotando, tá bom? Nós vamos começar aqui o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Está lá em Êxodo, no capítulo 1, os versos 8, 9, 13 e 14. E também no livro de Atos, no capítulo 7, os versículos 18 e 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 3, o verso 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. E agora nós vamos uma pergunta dos nossos internautas. Agora você tem a oportunidade de nos enviar as perguntas e nós vamos agora rodar uma pergunta. Olá, missionária Melissa, paz do Senhor. Meu nome é Clariana Faria, sou aqui da cidade de São Caetano do Sul. Eu gostaria de saber o que Deus fez por intermédio de Moisés. Obrigada, Deus abençoe. Amém, Clariana, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, viu? Deus abençoe. Então, o que Deus fez através da vida de Moisés, por intermédio de Moisés? Através da vida de Moisés, por intermédio de Moisés, Deus exerceu juízo sobre o faraó, sobre o Egito, de maneira poderosa. Quem quiser anotar a resposta, também anote aí que eu vou aqui responder com calma. Então, por intermédio de Moisés, o Senhor, ele exerceu juízo sobre Faraó e o Egito, enviando as 10 pragas, tá bom? E assim, com esta ação do Senhor, foi ali o povo de Deus liberado, né, liberto do Egito. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui então. Vamos para o subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel. Então, nós falamos agora aqui o avivamento no tempo de Moisés, que foi o tempo ali que o povo ficou cativo, né? O povo ali chegou como a família de Jacó, né? Quando José era governador do Egito, foi crescendo, os anos foram se passando e ali eles foram se tornando um povo muito numeroso, e aí foi ali Faraó e os egípcios ali preocupados com o crescimento do povo e os tornaram escravos, mas Deus levantou um para trazer ali, através da vida dele, a libertação e o avivamento, né? O retorno do povo também aos preceitos do Senhor. Então agora nós vamos falar sobre o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, os versículos 13, 14, 20 e 21. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, que é Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado,
a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli morreu. Está registrado ali em 1 Samuel capítulo 4, do versículo 11 ao 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então aqui, meus irmãos, com a chegada de Samuel, que foi um milagre, né? Resposta da oração de Ana. Ela queria muito um filho, era estéril, orou, chorou por esse milagre. E Deus deu a Ana Samuel, e ela tinha feito um voto que ela entregaria o filho que Deus desse a ela para que o servisse. E ela foi no tempo determinado e levou a criança ali para o templo. E Samuel cresceu nesse ambiente de idolatria, de apostasia, onde abandonou os preceitos da palavra. E, meus irmãos, nós vamos vendo aqui e entendendo que quando nós vamos nos afastando da verdade da palavra, de estar em contato com as leis do Senhor, no caso aqui no Antigo Testamento era tudo o que Deus já tinha entregue a Moisés, né? Aqui nós vemos Moisés sendo o libertador de Israel, Deus usando a vida dele, chamando ele para essa posição, para ser aquele que seria levantado. Nós vemos também que Deus não conta com multidão, apenas um, Deus usa, e aí o Senhor envia o avivamento. Ele levantou Moisés e levantou Samuel. Quando Samuel ali foi levado ao templo, ele viveu num ambiente que não era um ambiente de instrução da palavra, porém, ele tinha o ensinamento, né, dos seus pais, e ele tinha contato com as leis do Senhor. Então, ele se preservou naquela geração que estava corrompida, e através da vida de Samuel, veio um novo avivamento. Então, quando há o arrependimento, quando há a proclamação da palavra, porque a palavra confronta. Por isso, irmãos, a necessidade de nós, assim, a palavra de Deus é como doses diárias de vida. E não é só vida para a nossa vida espiritual, é vida para o emocional, é vida para o físico, ela traz vida. Ela nos concede isso, ela nos traz esse benefício de nos manter ligados com Deus e a cada dia nos aproximando mais daquilo com o caráter de Cristo sendo trabalhado em nós. Então é necessário ter este contato com a lei do Senhor. E Samuel tinha, naquele tempo, e preservava esses princípios, e Deus usou muito a vida dele. Nós vamos para mais uma pergunta, que agora os internautas estão interagindo aqui conosco, e você também não deixe de fazer a sua pergunta, nos envie a sua pergunta. Vamos para mais uma pergunta aqui. Olá, missionária Melissa, tudo bem? Eu sou a Ana Gabriela, aqui de São Caetano do Sul, e gostaria de saber de você, qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado, Ana, pela sua pergunta, viu? Excelente pergunta. A resposta do povo foi que eles se humilharam, e com isso o Senhor enviou a vitória para eles ali. Quando eles estavam num episódio anterior, eles tinham perdido, né, a arca do Senhor, e ele, através da vida de Samuel, que foi lá, sacrificou ao Senhor, ficou intercedendo para o povo, pelo povo, para essa vitória contra os filisteus acontecer, e o Senhor deu vitória. Então, quando há humilhação, quando há o arrependimento, o Senhor entra a favor do seu povo, e isso aconteceu ali também através da vida de Samuel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Está lá registrado em 1 Samuel, no capítulo 7 e o versículo 15. Agora nós vamos para o subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar pelos seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Essa história está registrada lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, do verso 1 ao 10.
Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 35, do verso 16 ao 19. Meus irmãos, o avivamento no tempo de Josias, um rei que foi levantado tão jovem, né? Mas que ele tinha com toda a firmeza do seu coração na lei do Senhor. E a primeira coisa, um dos seus primeiros atos, assim, que ele assume, é tirar todos os altares, todas as imagens, tudo ele foi colocando em ordem. Inclusive o templo estava fechado e dentro do templo estava ali tudo usado assim como um depósito. Precisava de reparo na casa do Senhor. Então ele começou da onde precisa se começar. Ele foi observar o que precisava ser consertado. E quando ele coloca e dispensa ali a sua comitiva, né, para estar trabalhando dentro do templo e trazendo, colocando tudo em ordem, fazendo os separos necessários, eles encontram o livro de Moisés, que continha ali as leis do Senhor. Então ele vai e através deste livro, e quando ele lê este livro, ele fica muito preocupado, porque ele viu o que a nação estava fazendo, os erros que estavam sendo cometidos, e envia, né, os sacerdotes ali até a casa de Uda, da profetisa Uda, onde ela diz que realmente aquilo que ele leu é verdade, mas que o Senhor não traria juízo no tempo que ele fosse rei, pelo coração dele, por ele estar colocando tudo em ordem. Então, irmãos, quando nós resgatamos os princípios, né, porque o avivamento é isso, é o retorno às primeiras obras. Com o tempo, né? Se você não está ali ligado, conectado na palavra do Senhor, podem ir ocorrendo perdas. E muitas delas, às vezes, você não está percebendo, eu não percebo, mas depois as ações vão sendo reveladas que há algo diferente. Então, estava acontecendo isso com o povo, o livro não era mais lido, tinha reis que seguiam a Senhor, logo o próximo não seguia, e o povo ficava nessa inconstância espiritual e não mais observando, né? Muitas vezes nós vamos ver isso, não observavam mais a lei, quer dizer, os detalhes. Porque muitas vezes, irmãos, eles buscavam ao Senhor em tempos de guerra para Deus dar vitória. Aí Deus dava a vitória e o povo se corrompia de novo. Então não adianta nós termos uma vida, queremos ter uma vida com Deus baseada naquilo que Deus pode nos livrar, naquilo que Deus pode nos dar, mas o que nos firma, o que nos mantém firmes e praticando a palavra é a observância da lei do Senhor, que estava abandonado, o livro estava abandonado dentro da casa do Senhor, onde estava precisando de reparos, de limpeza, de tirar tudo aquilo que não pertencia. Então Josias se levanta e Deus usa ele de uma forma tão linda, e ele passa a ler a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor vai trazendo a vida espiritual de volta. E aqui, irmãos, não é só sobre vamos dizer assim, uma reforma religiosa, porque a reforma religiosa, ela trabalha de forma externa, de você voltar a cumprir aquilo que você precisa cumprir, como dogmas e tudo mais, mas não é isso que causa o avivamento. O avivamento vem de dentro para fora, e ele se inicia no arrependimento, que vem através do confronto da palavra com as nossas ações. E isso nos gera o arrependimento, a busca,
né? E o retorno à palavra do Senhor. Então, no Antigo Testamento, foi sempre dessa forma que o Senhor foi trabalhando, usando vidas de pessoas, né? De reis, de juízes, que também nós vemos ao longo ali do livro de Juízes, homens que foram levantados por Deus para trazer à lembrança os preceitos do Senhor, que é a base. Por isso, irmãos, que nós que estamos aqui, vivendo aqui na época da graça, não estamos lá, mas no Antigo Testamento, na época da lei, onde tinha que se observar. Mas nós continuamos tendo que observar a palavra, seguir o exemplo de Jesus, porque ele é a revelação de toda a palavra, ele cumpriu toda a lei, né? Nós nunca seremos capazes de ser perfeitos e cumprir tudo, mas o Senhor nos deu, abriu esta porta, cumpriu toda a lei, ele nos resgatou e o seu Santo Espírito, irmãos, habita em nós e ele nos ajuda a cada dia a vencermos a carne, a lutarmos, a guerrearmos com as armas espirituais e assim irmos caminhando sempre em direção a desenvolver, como eu já disse, o caráter de Cristo nas nossas vidas. É necessário ocorrer esta mudança, essa regeneração de atitude, mudança de postura. Isso atrai o avivamento, porque o avivamento nós não temos em nós mesmos. O avivamento vem de Deus, vem do céu. Bem, meus irmãos, e a sinopse deste capítulo 1, neste tópico destacamos os exemplos do avivamento no tempo de Moisés, Samuel e do rei Josias. E o tópico 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O subtópico 1, nós vamos falar de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Ataxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Está lá registrado em Neemias capítulo 1, verso 3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então veio também um avivamento através da vida de Neemias. Irmãos, aqui o que está acontecendo neste contexto de Neemias, quando Deus levanta Neemias, o povo já estava voltando do cativeiro. Aquele cativeiro que os profetas já haviam determinado, né? Nós não estamos aqui, irmãos, contando numa ordem cronológica, tá? Por isso que nós já estamos em Neemias e já estamos aqui falando do cativeiro, tá? Nós saltamos aqui de Samuel, Josias lá para o cativeiro, logo após o cativeiro. Então, Neemias, ele estava ali sendo copeiro do rei e ele recebe a notícia de como está aquela situação. O povo voltou do cativeiro, estava ali já na cidade de Jerusalém e já faziam muitos anos que eles estavam ali. E aí Deus envia um avivamento falando através da vida de Ageu e Zacarias, porque o povo já estava há 70 anos de volta na cidade de Jerusalém e ainda não tinham reconstruído o templo, ainda não tinham tomado a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, voltaram para a sua cidade, né, com mais consciência daquilo que eles precisavam fazer, porém as atividades deles do dia a dia de reconstruir a casa, de ir construindo, preocupados com o seu sustento, foram deixando a casa do Senhor por último. E aí Deus fala através da vida de Ageu e da vida de Zacarias, que era necessário eles também reconstruírem o templo. Então nós vemos o Senhor trabalhando e usando também a vida de Esdras, né? Que Esdras também, ele foi usado ali para trazer a restauração espiritual do povo. E 13 anos depois, né, deste avivamento, desta busca, deste retorno à palavra, Deus traz Neemias para ali refazer os muros de Jerusalém, que estavam destruídos. Então estavam trabalhando em conjunto com o outro, né? Um de dentro para fora e o outro de fora para dentro, porque cada um Deus levantou para um propósito, cada um foi usado para um tempo, uma parte da história, e foram todos levantados pelo Senhor para construir e refazer, né, a história, a cidade do povo de Deus, que era Jerusalém. E com isso houve esse arrependimento também do povo e a volta para a palavra do Senhor. Então Deus, através da vida de Neemias também,
traz ele para terminar, ser também um ajudador, né, destes homens que Deus levanta, porque dentro deles também nós vemos ali desses nomes, tem Zorobabel, Esdras mesmo, que está ali trabalhando no ensino do povo, e também Neemias, que vem para trazer essa restauração da cidade de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Vamos para o subtópico 2, a confissão dos pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias capítulo 1 e o verso 7. Irmãos, como é importante, né, o que nós, nesse subtópico, a confissão dos pecados. Né, nós vemos aqui no subtópico 1 que foi sobre o chamado de Neemias, que trouxe ali realmente o povo de volta, mas a consciência do que precisava ser feito ainda, mas o início de todo o avivamento, de toda a restauração, é o arrependimento. E nós temos uma pergunta sobre esse assunto com mais um internauta, e nós vamos para a nossa pergunta. Roda essa pergunta. Oi, missionária Melissa, tudo bem com você? Eu sou o Enzo, aqui de São Caetano do Sul, e eu queria saber de você o que caracterizou o avivamento em Neemias. Abraço, tchau, tchau. Boa pergunta, Enzo. Obrigado, viu? Então vamos lá, Enzo. O que caracterizou então o avivamento no tempo de Neemias foi a confissão dos pecados, ou seja, o arrependimento do povo, né, confessando seus pecados, e também o retorno à palavra de Deus. E agora nós temos mais uma pergunta. Vamos a mais uma pergunta dos nossos internautas. Pode rodar. A paz do Senhor, missionária Melissa. Sou Marco Antônio do ABC. Tenho uma pergunta. Qual foi uma marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? Obrigado, fique em paz. Obrigado, irmão Marcos, pela sua pergunta. Então, foi o ensino da palavra de Deus, né? Nós vimos na pergunta anterior aquilo que caracterizou, né, o avivamento de Neemias, que foi a confissão dos pecados e o retorno à palavra. Mas o ensino, quer dizer, a meditação, a ministração deles ali, de Esdras ali naquele tempo, foi muito importante, o ensino, de trazer o ensino. E com isso o povo foi relembrando, entendendo e aprendendo a praticar as leis do Senhor, tá? Então agora nós vamos para o subtópico 3, o avivamento pelo ensino. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Está lá em Neemias no capítulo 8, irmãos, do versículo 1 ao versículo 12. Irmãos, que coisa linda é a palavra do Senhor. Que maravilha quando nós entendemos e reconhecemos que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós precisamos do Senhor em todo momento, de estar sempre observando a palavra do Senhor. Eu sempre digo aqui na nossa escola bíblica que a palavra do Senhor é o nosso espelho, né? Onde a gente vai olhar, vai falar, eu preciso ajeitar isso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso. Porque o evangelho, a palavra em si,
né? Ela é isso, ela é vida para nós, ela transforma a nossa vida de dentro para fora. E a resposta de Deus, ela é maravilhosa, porque não tem nada melhor, irmãos, melhor aqui nessa terra do que sentir a presença de Deus, do que sentir Ele dentro de você, de ouvir a voz do Senhor, de caminhar com o Senhor. E quando nós vamos nos distanciando da palavra, o pecado, as nossas ações vão ganhando mais campo na nossa vida, e isso vai nos distanciando do Senhor. E assim foi várias e várias vezes ao longo da história no Antigo Testamento. E não só, irmãos, desses três que nós contamos aqui, de Neemias, né, de Josias, agora nós falamos aqui também de Esdras, eu acrescentei Esdras aqui, também de Moisés, também de Samuel, mas houve outros, e teve vários ainda. E você que gosta de anotar, irmãos, eu vou ler aqui para vocês e vou dar a referência, não dá tempo de nós falarmos de todos esses, mas é muito, muito bom, será muito bom se você, com calma, estudar um pouquinho a mais, se aprofundar um pouquinho a mais e ver como Deus é maravilhoso, como Deus prepara, parte dele também, o interesse que o seu povo tenha comunhão com ele. Né? Que nós, como seus filhos, estejam voltados a Ele. Então, quando Ele vê que nós vamos nos distanciando, lá vem o Senhor e levanta alguém para que aquele alguém nos mostre a direção, mostre o caminho através da palavra, porque é a palavra que vai alinhando todas as coisas. Então, nós tivemos o avivamento por Moisés. Eu fiz algumas anotações aqui, tá, meus irmãos? E quem gosta de anotar, é agora. Pega a sua caneta, seu papel, anota. Eu vou trazer, não dá para a gente discorrer sobre todos, né, os temas, sobre tudo que aconteceu em cada momento, mas eu vou deixar aqui o nome e a referência bíblica, e aí depois os irmãos continuam aí meditando e estudando este tema, né? Vamos lá. Então, nós falamos sobre Moisés, né, que já está aqui na revista, Josué, no Josué capítulo 24, né, quando eles lançaram fora os deuses estranhos que haviam no meio deles, então também foi um avivamento que houve no Antigo Testamento. Samuel, nós falamos aqui também. Davi, né, quando Davi chega ao trono, Deus cumpre a promessa na vida dele, já tinha sido ungido, né, por Samuel anos antes, e aí chega o momento e ele queria ali com ele a arca do Senhor, que naquele momento representava a presença de Deus no meio deles. Então Davi vai e também traz a arca do Senhor, que estava há 20 anos na casa de Abinadab. Então foi um momento também de muito louvor, de muita gratidão e adoração. Vamos também aqui em Asa, 1 Reis capítulo 15, o versículo 9 ao 14, também está registrado em 2 Crônicas, capítulo 14 e 15. Josafá, também lá em 2 Crônicas 20, também Josafá, ali naquele momento com o povo resolve também adorar somente ao Senhor. Em Elias, também no tempo de Elias, 2 Reis 18, quando Deus ali levanta Elias como um profeta, e acontece aquele episódio ali no Monte Carmelo, a decisão, né? Adorar a Deus, somente a Deus ou a Baal. Ezequias, 2 Crônicas 29 também, é um momento muito importante que ocorreu da purificação do templo, né? Que eles se livraram também dos ídolos, e Deus também trouxe grandes livramentos para aquele povo naquele tempo. Manassés, por que Manassés está aqui, irmãos? Manassés, filho de Ezequias, né? Ele começou um reinado muito mau, um dos piores reis, idólatras, apóstata. Ele fez de tudo contra a palavra do Senhor, mas ele se arrepende daquilo que ele faz, né? Ele vai e conserta, vai acertando tudo no meio do povo, no meio da nação, o que precisava, tudo aquilo que ele havia feito, que era contra a palavra do Senhor, ele removeu. Então ele trouxe também um período de volta, né, de voltar aos preceitos do Senhor, tá? Aí nós vemos Esdras, Neemias e Zorobabel são ali, vamos dizer, vivendo o mesmo tempo, né? Eles viveram muito próximos, eles contribuíram
praticamente no mesmo tempo para este avivamento, cada um de uma maneira, cada um de uma forma. E o Senhor trouxe este avivamento também para o povo pós-exílico, tá? Foi depois do cativeiro ali de 70 anos, quando eles retomam, né? Como nós já falamos, o profeta Ageu, o profeta Zacarias também foram levantados para relembrar a importância do povo, a reconstrução das suas vidas com Deus, né? Do templo, de buscar a Deus e não buscar só as coisas, né? Eles estavam procurando só naquele tempo arrumar as casas, a cidade que estava destruída, mas não tinham ainda retomado a vida com Deus, né? Então, esses aqui, meus irmãos, foram alguns que eu trouxe extras que não está na nossa revista e que eu acho importante depois os irmãos estarem meditando. Viu, irmãos? Porque a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, ter esse conhecimento do que Deus fez e do que Deus ainda faz, né? Que Deus ainda continua trabalhando em favor do seu povo. Então, vamos relembrar aqui, vamos dar uma resumida neste tópico 1 e 2. Nós estamos falando aqui sobre os avivamentos do Antigo Testamento e nós aprendemos aqui que o avivamento ele acontece quando há arrependimento, confissão dos pecados provocados pelo confronto com a palavra de Deus. Quando nós somos confrontados e vemos que estamos fora daquilo que o Senhor determina na sua palavra, e aí o céu responde com o avivamento, que é a presença de Deus, que é a atuação do Espírito Santo, né? E as vitórias que Deus envia também, porque todos esses avivamentos também que o Senhor enviou aqui, foram avivamentos também precedidos de grandes vitórias contra os inimigos. Amém, meus irmãos? Vamos para a síntese do tópico 2? No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes: o chamado, a confissão de pecados e o ensino. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para o tópico de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem expressões irreverentes do culto. Aqui há orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Então, como que é importante, irmãos, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela corrige. Como eu gosto sempre de dizer, irmãos, ela traz o alinhamento, ela nos põe na direção certa. E o culto que é oferecido, irmãos, ao Senhor, não é baseado em emocionalismo, em exibicionismo, ou seja, uma atuação genuína da presença de Deus. E quando ocorre isso? Quando há quebrantamento dos corações. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, né? Acontece essa movimentação do Espírito Santo quando nós damos essa liberdade de atuação a Ele, quando nós realmente abrimos o nosso coração e compreendemos a necessidade de voltarmos aos princípios, de confessar os nossos pecados, e com isso o Espírito Santo, irmãos, ele tem a liberdade de trabalhar. Então, a importância da observância da palavra de Deus nos detalhes, na obediência a esses detalhes, que ocorre este trabalhar e este mover do Espírito Santo de Deus. Não é nada aparente, irmãos, não é aparência que vai revelar aquilo que está acontecendo no nosso interior, né? É de dentro para fora, não é uma postura, não é isso que o Senhor está falando aqui, que Paulo está dizendo isso. Cada um traz para o seu culto, aqui como ele está dizendo, é um salmo, tem revelação, tem vários elementos neste culto, no nosso culto ao Senhor, mas o mais importante é o nosso coração estar sempre com essa chama do avivamento acesa dentro de nós, ou seja, irmãos, estarmos ligados na palavra de Deus e atentos
ao nosso procedimento, que é isso que faz com que o Espírito Santo tenha liberdade, né? Nós estamos neste momento aqui, na graça, com o Espírito Santo morando e habitando dentro de nós. Aqui nesta lição nós estamos falando do Antigo Testamento, onde a presença de Deus e o falar de Deus era de forma, vamos colocar assim, estrita, né? Restrita. Né? A presença de Deus ela era ali representada pela arca, Deus usava profetas, né? Seus juízes, que Deus levantou juízes ali na época do tempo de Juízes, do livro de Juízes que tem na Bíblia, vários homens e mulheres que foram levantados para justamente apontar aonde havia falhas no cumprimento da palavra. Então a palavra de Deus é a que corrige, e ela é um elemento, irmãos, fundamental, né? Desse retorno, né, aos princípios. Vamos para o subtópico 2. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. O que aqui nós estamos aprendendo sobre o formalismo é apenas obedecer às regras, às normas, às orientações e achar que com isso é o que trará algo no âmbito espiritual. E nós vemos aqui, meus irmãos, que isso tudo é necessário. Ordem, decência, ética, postura, tudo isso, irmãos, é necessário para a organização, né? Só que também nós temos que estar atentos, porque isso não sobrepõe, quer dizer, não é mais importante, como estamos aqui aprendendo, a necessidade espiritual da igreja, tá? Que é algo como nós estamos falando desde o início da nossa lição. É essa entrega, irmãos, é essa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos aquilo que é necessário realizarmos naquele momento para que o agir de Deus dentro de nós também, através de nós, seja verdadeiro, tá? E não somente de forma externa, porque uma reforma religiosa, irmãos, ela coloca esses itens nos lugares, essas normas, né? Este formalismo de certa forma, mas o avivamento espiritual, ele só ocorre com os tópicos que nós já dissemos aqui desde o início da nossa lição, que é o retorno à palavra, a observância da palavra, a confissão, né? Você ter a disponibilidade de reconhecer o seu erro, a mudança de atitude e também com isso o fervor, né, para continuar obedecendo. Não é apenas um momento de obediência, é uma constância, uma vida de obediência à palavra que nos mantém avivados, né? Ou seja, vivos também, presentes de coração, de forma integral ao Senhor. Né? Então, agora nós vamos para mais uma pergunta dos nossos internautas. Vamos para essa pergunta? A paz do Senhor, missionária Melissa. Meu nome é Gabriela Silva, sou aqui da cidade de Santo André. Eu gostaria de saber o que acontece, missionária, quando Deus envia um avivamento. Muito obrigada, fique com Deus. Obrigada, Gabriela, por essa pergunta muito importante. O que acontece quando Deus envia o avivamento? O avivamento espiritual, irmãos, ele traz a liberdade do Espírito Santo trabalhar, traz sensibilidade para a pessoa, para o povo de Deus. Ele traz a atuação do Espírito Santo através dos dons, dos frutos. Então, o avivamento, ele traz isso para nós. Ele traz essa sensibilidade, também essa percepção da presença de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos num ambiente avivado, com um avivamento, ou seja, todos, uma comunidade, uma igreja voltados para a palavra, a atuação do Espírito Santo de Deus com liberdade, a salvação, a libertação, a reconciliação, a perdão. E é com isso que eu digo que a liberdade do Espírito Santo trabalhar é essa, né? Ele tem total liberdade de atuar,
de curar, e isso é uma bênção e saúde espiritual para nós e também para a igreja em si, né? Quando eu falo igreja, irmão, é o corpo de Cristo ali, unido também num propósito de obedecer a palavra do Senhor. Então nós vamos aqui, meus irmãos, para a conclusão da nossa lição de hoje, falando sobre avivamento no Antigo Testamento. Como é importante, irmãos, em todo o tempo, né, como a palavra de Deus estar no centro da nossa vida, porque é ela que sempre vai nos mostrar onde nós estamos falhando, o que precisamos fazer. A palavra de Deus, quando nós estamos nos distanciando dos preceitos, ela vai sempre confrontar as nossas ações, os nossos pensamentos, e nós temos que nos enquadrar nela. Por quê? Porque através disso, irmãos, a atuação do Espírito Santo vem trazendo, né, convencimento ao homem do pecado, da justiça e do juízo, desse retorno. Então, se você hoje, nesse momento, está aí assistindo essa aula, acompanhando esta aula, e você se sente fraco, está distanciado dos princípios da palavra, distante da presença do Senhor, hoje é o dia de você retornar. E como que eu retorno, missionária? Como nós aprendemos hoje, confessando os nossos pecados, o seu pecado, o meu pecado, isso nos aproxima do Senhor, e isso traz o quebrantamento do nosso coração, né? E com isso a presença do Espírito Santo de Deus volta a tomar conta da sua vida. Todo dia, meus irmãos, é uma luta da carne com o Espírito, mas quando nós estamos dando mais vazão para o Espírito, nos alimentando daquilo que apraz ao Espírito Santo de Deus, que é observar a palavra de Deus, que é adorar o nome do Senhor, que é estar em constante oração, né? Obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou no Novo Testamento, como eu já disse hoje aqui também é muito importante, nós temos o Senhor Jesus como a nossa referência, o nosso mestre, é a Ele que nós devemos, irmãos, estar seguindo e obedecendo e cumprindo aquilo que Ele diz, né? E lá no Novo Testamento nós vemos tudo conforme o Senhor trabalhou, como o Senhor Jesus deixou de exemplo para nós, e com isso, irmãos, nós dia a dia vamos estando cada dia mais adorando e agradando ao Senhor. Amém? Vamos aqui ler para a nossa síntese do tópico 3. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Irmãos, e vale a pena acrescentar aqui a importância da palavra de Deus, porque longe dela nós vamos perdendo a nossa identidade cristã. Quem nos traz a identidade de quem somos, para onde estamos indo, o propósito da nossa vida é a palavra que vem do Senhor. Então, não se afaste da palavra do Senhor, leia cada dia uma porção de vida, que é você ler a palavra do Senhor. Tudo que tem na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é alimento para a tua vida espiritual, para a tua alma, é saúde emocional, é saúde também para o seu físico. Tudo, irmãos, nós somos um ser só, corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus é vida. A presença de Deus é a vida, é o sentido da nossa vida, é obedecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? E a conclusão da nossa revista. Os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade de Deus, ele promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espirituais atuais. Então nós estamos também, meus irmãos, vivendo este tempo, que nós possamos ser a luz desse mundo, que nós possamos ser aqueles que estejam sempre buscando estar vivos, avivados diante da presença de Deus, porque um cristão avivado é aquele que guarda e pratica a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula.